A gente está aqui no Pode Contar, ajudando essa galera a administrar melhor, trazendo oportunidades, trazendo informações relevantes para o dia a dia deles. E hoje, não diferente do que os últimos episódios, eu estou aqui com um parceiro nosso da Confirp, que é o nosso amigo Sirdilei. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Fala o que você quiser para a galera aí, Sirdilei, está em casa. Bom, olá pessoal, um grande dia aí para todos nós. Carlos, é um prazer aí a gente poder bater esse papo aqui e espero que o pessoal goste aí dessa próxima hora aí. É uma grande oportunidade sempre estar aqui com vocês e a ideia é a gente trocar um pouco aí de informações aí sobre como está esse mercado de incentivos à inovação aí, que é o que a gente faz há quase 2 décadas aí. Não, legal. E eu quero começar falando para você que está nos assistindo que esse episódio ele se torna especial porque, né? Quando se fala de tributos no Brasil, principalmente, é uma grande oportunidade de você impulsionar o seu negócio. Então, o governo ele te dá vários incentivos para que você consiga de alguma forma ali impulsionar a sua produção, impulsionar a sua área comercial, a sua parte de vendas. E se você não usa esses benefícios, você está deixando dinheiro na mesa. Se você não usa desse benefício, você está perdendo a oportunidade de crescer em escala aí e conseguir investir no seu negócio para que você consiga trazer outras oportunidades para você também. Então, esse episódio, né, o Sirdilei está aqui para poder nos ajudar a entender o que a gente tem de melhor aí, principalmente nessa parte federal, para que você como empresário, para que você como administrador, para você como analista, você consiga compartilhar esse episódio com outras pessoas também, né? Nos siga aí nos nossos canais, no YouTube, nas redes sociais, para você saber dos nossos episódios que trazem sempre informações relevantes para o seu dia a dia. Sirdilei, conta um pouquinho aí da sua história aí pra gente, pra galera te conhecer um pouco do que a Gestiona faz, como que você pensou aí em desenvolver aí todo esse projeto da Gestiona. Legal. Bom, a história da Gestiona aí remonta já há 20 anos, né? A ideia surgiu quando eu ainda era estudante lá da Poli, né, da Escola Politécnica da USP, e meu irmão já empreendia nessa época, né? Meu irmão é 12 anos mais velho, eu sou caçula, e eu tinha esse desejo também de empreender, né, de poder ajudar as empresas, né, poder ir para o mercado e ter algo, né, diferente do que a gente normalmente atua lá na Poli, embora esteja mudando isso, e na FEA, normalmente o Politécnico ele é formado para trabalhar em grandes empresas, né? Tem diversas engenharias na USP, né? Então mecânica, química, e dentro de cada civil, dentro dessas diversas grandes áreas tem as sub-áreas, né? Mas a minha ideia inicial era abrir uma empresa e poder prestar serviços para outras empresas, né? A ideia nunca foi trabalhar no B2C, né? Para o consumidor final, sempre no B2B. E à época tinham outros 2 colegas lá, 2 politécnicos, que gostaram da ideia e a gente pensou em montar uma consultoria que não tinha nada a ver com incentivo fiscal, né? Até porque engenheiro normalmente não é muito ligado a essa parte tributária, nada disso. A ideia nossa era trabalhar com otimização de processos produtivos. Era pegar o que a gente conheceu, que a gente estudou e aprendeu de técnicas, de metodologias, e pegar pequenas empresas, mas voltado mais para as indústrias, analisar os processos e verificar o que a gente pode melhorar. Onde é que estão os seus gargalos, onde é que estão os problemas de não conformidade. Legal. Então, criar processos e otimizar a produção, melhorando qualidade e, eventualmente, contribuindo para que a empresa pudesse inovar. Então, tinha já um grau ali de uma semente ali, né, de algo ligado à inovação, né? E com isso, quando a gente surgiu, começou a fazer os primeiros trabalhos e tudo mais, teve uma mudança num mecanismo importante ligado à inovação, que era o... Vocês chegaram a pegar alguns trabalhos nesse formato. A gente tem essa divisão ainda, né? Okay. ela não tem ela não é a principal divisão. A principal divisão se tornou mesmo a parte de incentivos. Mas essa era a ideia, até porque esses meus 2 sócios não ficaram muito tempo.
Como o começo é sempre difícil e tudo mais, um acabou optando por uma carreira acadêmica, né? E aí fez mestrado, doutorado, pós-doc e tal, foi para fora do país. O outro também estudou fora, voltou e hoje é sócio-diretor aí de uma empresa na área mecânica aí, né? E automação, tal, que é a área de formação dele aí. E eu acabei seguindo com a Gestiona, mas o que acontece? A gente começa a fazer esses trabalhos em 2004 para 2005, foi quando teve uma mudança aí num programa que já existia de inovação, que era o antigo PDTI-PDTA. Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial e Agropecuário. Era mais complexo, era mais restrito, né? Ele era mais voltado para as indústrias mesmo, era mais burocrático, mas já era um incentivo. E ao fazer esses trabalhos de otimização de processos e tudo mais, algumas empresas, né, falaram, olha, tem um incentivo e a gente queria utilizar, né, porque a gente entende que a gente atende os incentivos, os requisitos e tudo mais. E aí a gente foi estudar esse negócio, né? A gente foi atrás, entramos em associação. Vamos ver que troço é esse aí, vamos o falar que dá com para o professor da Poli e da FEA, que de certa maneira estava envolvido com isso, inclusive até fundadores de uma associação que a gente conhece bem aí, que é a ANPEI, né? Associação, até já trocou de nome, mas Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Fomos muitas vezes para Brasília até hoje, aí depois da pandemia diminuiu um pouco, mas a gente entrou em grupos de estudo, foi estudar e começou a prestar esse tipo de consultoria, que não era o foco inicial, né? Mas se tornou pela oportunidade e pela necessidade. E a gente, eu em particular, me encantei com o trabalho, né? Porque é uma oportunidade para quem estudou engenharia e tudo mais, para você conhecer as empresas, né? Então, até hoje, né? Hoje eu não estou na operação, já tem anos que eu não mexo em nada em termos de operação, mas tenho ainda a oportunidade de visitar as empresas, né? Com frequência. Então, passei uma semana visitando empresas no Rio agora. Voltei Recife e voltei agora, mais recentemente, de Manaus. Né? Então, pô, em cada oportunidade dessa, né, além de você conhecer pessoas e tudo mais, você conhece as empresas, o que acontece. Inclusive, me surpreendeu Manaus lá, como que a coisa está desenvolvida, né? A cidade cresceu, hoje são 2,5 milhões de pessoas lá, e a gente está com vários trabalhos lá. Então, a gente começou a desenvolver, começou com a Lei do Bem, né? Mas a Lei do Bem não é o mecanismo mais antigo, o mecanismo mais antigo é a Lei da Informática, e aí a gente entrou no universo da Lei da Informática depois, que aí depois a gente foi estudar, trouxemos especialistas do mercado, até hoje o nosso head, aí, nosso consultor, foi diretor muitos anos da Bini e ex-politécnico também, professor também e tal. A gente tem uma pegada acadêmica, até hoje a gente tem uma ligação muito forte com a USP, né? Hoje não mais com a Poli, mais com a FEA, com a USP, né, que é a Agência USP de Inovação e outras universidades, mas eu tô lá toda semana, eu tô lá na USP. Legal. A gente tem... Não, e você falou um negócio que é interessante, assim, e quando a gente fala sobre empresa principalmente, sobre consultoria, e a gente, lá na Confirp também, a gente trabalha nesse formato de consultoria, né? A gente é contador ali, tem as responsabilidades legais, mas na grande parte do trabalho está voltado para a consultoria, né? Ó, a sua empresa poderia seguir de uma forma diferente, a sua empresa poderia fazer de forma diferente. Olha, a gente roda no mercado aí, a gente vê que vocês não estão cumprindo esses e esses caminhos aí que pode trazer um impacto para você futuro, né? E quando você vai visitar esses clientes, eu acredito que na grande maioria aqueles clientes que acham que tem processo, aqueles clientes que acham que tem mecanismos o suficiente para poder gerar inovação, até mesmo para ter os requisitos para poder se adequar a qualquer tipo de programa, né? Você começa a perceber que não tem, e aí entra o seu papel também, de forma consultiva, ajudar esses clientes a entrar nesse caminho, né? Isso é curioso porque a gente se surpreende, eu particularmente, tanto positiva como negativamente. Às vezes você vai numa empresa muito grande e você fala, pô, esses caras devem ter tudo. Você chega lá, não vou dizer que é um caos, mas, poxa, tem muita coisa feita ainda. Você falou de Manaus aí, né? E às vezes você vai numa empresa menor, porque a gente sempre faz uma análise no site, né? Vai estudar a empresa, né? Antes
ir para uma reunião presencial em particular. E aí você espera que chegar lá. Agora mesmo, essa semana, eu visitei uma empresa aqui na Marginal Pinheiros. Inclusive fica do lado de uma outra. Uma delas é todo mundo já ouviu falar aí, que é a Turma da Mônica, né? Então, Maurício de Souza Produções. E a empresa fica ao lado, né? E é um galpão, uma estrutura muito bonita. Pô, chegou o pessoal com uma estrutura excelente, assim, tudo documentado. Eles me mostraram um sistema, até perguntei se eles não queriam um sistema de gestão dos projetos internos, assim, que eles desenvolveram. E é uma empresa que não é uma empresa, é conhecida no setor deles, mas não é uma empresa gigante, né? Então tem esses dois cenários. A outra situação que a gente vê bastante é a empresa falar assim, aqui a gente não faz nada de inovação, né? O que a gente faz aqui já existe no mercado, mas aí você vai olhar um pouco mais a fundo, tem muitas coisas ali, muitas atividades, processos, né, projetos que podem entrar aí para o uso do incentivo, né? Porque esse é um ponto importante. Às vezes a gente pensa em inovação como algo que é uma inovação radical, algo que vai mudar o mercado, algo que não tinha nada parecido com aquilo. Criei um foguete. Um Elon Musk da vida que faz o foguete da ré. Exatamente, né? Pô, legal. Não é só isso que é inovação, né? Não é só felizmente, isso. Não é só isso, porque senão realmente teriam poucas empresas no Brasil que conseguiriam utilizar esses mecanismos, né? Mas, então a gente encontra de tudo. E a lei do bem em particular, ela tem lógico, todo mundo pensa na cenoura do bolo, que é o incentivo. Mas ela tem como algumas obrigações que são bem mais tranquilas do que lei da informática e o programa Mover, que a gente vai falar um pouquinho também, né? O programa Mover é o programa Mobilidade Verde e Inovação, que é um programa específico do setor automotivo, que já veio passando aí por algumas mudanças, inclusive saiu agora mais um decreto aí, tem questão de 2 meses aí regulamentando mais alguns itens aí, embora ainda tenham coisas que não estão totalmente claras no programa, mas o programa Mover é específico do setor automotivo. Pega as montadoras, a cadeia automotiva, né? Quem está ligado ao setor automotivo, logística. Lei da informática também é setorial, mas aí pega fabricantes de televisores, de computadores, evidentemente. Então, pega as empresas que fabricam equipamentos de informática, automação e telecom, né? E a lei do bem é a mais abrangente de todas, né? Então, ela tem empresas aí de todos os setores. Mas, né? e a gente, seguindo um pouco, Srdilei, até para a gente entender e a gente colocar para a galera aí também, que não conhece nada de programa, né? Eu acho que você entrou aí em dois lados que são muito importantes. Tem aqueles que tem toda a parte de inovação, e não sabe que tem, e não sabe que tem, e não sabe que poderia ter alguns benefícios, né, tributários em relação a isso. E tem aqueles que têm o benefício, né, e que não sabem se estão 100% enquadrados e tem um risco muito grande ali dentro da sua operação. Então, hoje a gente percebe que a Gestiona ela entra nesses dois lados. Ela entra no lado ali de olhar junto com você para saber se você está no caminho certo daquilo que você precisa fazer para que você não tenha problema lá na frente. E o lado também de você conseguir envelopar todo o seu processo, né? Já que você tem inovação, já que você tem desenvolvimento, para que você consiga adquirir esses benefícios que são dados pelo governo, né? Que são disponibilizados pelo governo. Não vou falar dado não, porque dado é muito pesado, mas que são disponibilizados pelo governo, né? Sim, disponibilizado pelo governo. Então, até para essa galera que não conhece muito desses benefícios, dessas oportunidades, dá um overview macro aí, o que são esses benefícios, quantos que tem, quem abrange, quem que pode pegar, só para a gente dar um resumo aí para a galera. Comentei, o mais abrangente deles, sem dúvida nenhuma, é a Lei do Bem, que é a Lei 11.196 de 2005, que é uma evolução desse programa que já existia, que era o PDTI, PDTA, que acho que existe desde 97, acho que desde 97. Aí ele passou por essa transformação em 2005, foi regulamentado pelo decreto 5798 em 2006, e aí as empresas passaram a utilizar. A grande mudança que tinha é que, assim, no PDTI e no PDTA, a empresa tinha que ter uma pré-aprovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
era algo mais burocrático, né? Tinha que protocolar os formulários lá em Brasília, né? A gente pegou essa transição, né? Então tive que fazer isso algumas vezes. Pô, era muito caro, né? Sair daqui para lá. Aí a gente fez uma parceria, mandava pelos Correios e um parceiro nosso ia protocolar lá correspondente lá no Ministério. Cara... Depois virou sistema, tal. Inclusive, até já adiantando uma notícia aqui para quem está envolvido aí com a Lei do Bem. Legal. É assim, o ciclo desses programas, eles são todos anuais, parecido com a entrega de declaração de imposto de renda, que inclusive, se não tiver mudança, a ECF aí precisa ser entregue até 31/7. Essa é a data padrão também para a Lei do Bem, para a Lei da Informática. Já o programa Mover, normalmente 30 de setembro. Só que o Ministério, quem cuida de todos esses incentivos, o principal órgão é o MCTI, né, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, né, que aí durante um período foi o Ministério da Economia, que ficou um ministério gigante, inchado, enfim. Mas são esses dois ministérios que cuidam desses principais incentivos federais. Todos esses incentivos são federais, inclusive. Então... tem esses 3 incentivos, Lei do Bem, que é o mais abrangente, Lei da Informática e o Programa Mover. Falando do programa da Lei do Bem, né, quando ele começou lá efetivamente em 2006, só 130 empresas participaram do programa, né? E esse número veio crescendo e chegou agora, o dado mais recente aí, que é o de dados de 2023, porque o de 24 a gente não entregou ainda. E a notícia que eu ia comentar é o seguinte: o formulário, normalmente ele é aberto em maio, início de maio, e fica aberto até 31/7, como se fosse a entrega da declaração. É um formulário todo eletrônico, a empresa ou a consultoria que atende faz lá um cadastro, tem que colocar os dados da empresa, representante legal, etc. E aí você vai detalhar o programa, que são os projetos e os investimentos, equipamentos, tudo aquilo. Isso vale para os 3 projetos, para os 3 programas, Lei do Bem, Lei da Informática. Isso para empresa de lucro real. E aí a gente vai entrar nos requisitos. O que acontece? O Ministério está fazendo uma série de mudanças esse ano, de novo, né, no programa. E até agora ele não abriu o formulário. Então, tudo indica, né, não é oficial ainda, mas que ele deve estender o prazo de 31/7 para 30/9. Tá. Então, as empresas, eu estou sempre falando do ano anterior, igual a entrega de declaração. Então, o programa da Lei do Bem, ano base 2024, que aí você tem que relatar os projetos e os investimentos realizados entre janeiro e dezembro de 24, provavelmente vai ter um prazo aí adicional para entrega do formulário, chama Form PID, que é o formulário eletrônico das atividades de pesquisa e desenvolvimento, que é o formulário da Lei do Bem, que é o que a gente fala. E o mesmo raciocínio vale para o RDA, que é o relatório de demonstrativo da Lei da Informática, né? E aí depois tem também o do Mover. Então a Lei do Bem começou com 130 empresas, em 23, quase 4.000 empresas, 3.800 e pouco, que é um número bem pequeno ainda. Comparado com a quantidade de CNPJ de empresas que a gente tem no Brasil? Comparado com a quantidade de empresas, ainda que a gente esteja aí passando por um processo de desindustrialização, algo nesse gênero, comparado com outros países que têm mecanismos semelhantes, especialmente na Europa, o número de empresas que participam do programa deveria ser bem maior. Então, a gente está chegando a quase 4.000 empresas. Essas 4.000 empresas tiveram um incentivo fiscal, um ganho de caixa de aproximadamente 10 bilhões. Tá? Então, bom... Significativo. Significativo. Né? Não vou fazer esse paralelo aqui, que a gente vai entrar em política, não vai ser legal. Então, próxima página. Deixa para outra página. Mas, se você fizer a média, 10 bi... Ele fez o comentário, viu, gente? Mas a gente cortou aqui só para não dar polêmica aí. Não dar polêmica. 10 bi por 4.000 empresas dá uma média de 2,5 milhões de reais de ganho de caixa, ou seja, de incentivo efetivo, obtido pelas empresas. Então, lógico, vão ter empresas, só para concluir, vão ter empresas pequenas que tomam um incentivo aí de
500 mil reais, né? E aí a gente vai explicar como é que funciona isso um pouco melhor. E tem as gigantes do setor automotivo, telecom, farmacêutico, software, né? Que tomam dezenas de milhões de reais por ano nesse mecanismo. E tem uma margem aí, tem um espaço aí gigantesco para as empresas utilizarem o incentivo. Diga lá, Não, Carlos, e, não, não, na verdade eu ia só colocar uma visão prática aqui para a galera entender, e eu também, aprendendo aqui junto com você vai falar, mas você já sabe, Carlos, para com isso. Não, mas a gente é legal, a gente sempre tem a oportunidade de revisitar e entender detalhes, né, desses processos. Então, de forma prática, o cara ele vai investir ali, ele está investindo em inovação, investindo em tecnologia, investindo em alguma coisa ali dentro da empresa dele, e ele tem a oportunidade disso ser devolvido, porque no final das contas ele vai ter que pagar o IRPJ contribuição, né, que é um imposto ali sobre o resultado da empresa, e ele tem a oportunidade de ter uma compensação nesse imposto através um crédito, né, uma compensação nesse imposto através de toda essa construção de material, de projetos, que aí é onde é que entra essa burocratização ou essa formalização do incentivo para que você tenha direito a essa compensação. É isso, né? Em resumo. Bem resumido é isso. O incentivo ele é calculado em cima do investimento realizado. Esse é outro ponto que acho que vale a pena esclarecer. Dentre os diversos tipos de mecanismos públicos de apoio à inovação, o que a gente pode destacar aí, os voltados para as empresas, porque o governo pode investir diretamente nas universidades, que inclusive é um problema aí que a gente tem visto, né? As federais estão passando por muitas dificuldades aí, mas assim, ele pode investir diretamente em universidades, ele tem centros de pesquisa próprio, etc. A outra forma eu concedo o incentivo ou o recurso, o funding, e as empresas por conta própria, fazem o desenvolvimento e prestam contas, né, para o governo de como ela utilizou esse recurso que foi disponibilizado. Então, a gente tem dois grandes grupos de mecanismos públicos nesse sentido. Um são os incentivos fiscais. Os três principais federais são Lei do Bem, Lei da Informática e Mover. O outro lado dessa moeda, você tem o que a gente chama aí de funding, que é buscar recursos públicos em algumas agências e alguns órgãos para desenvolver algo. Entendi. Tá? Então, resumidamente, o incentivo fiscal, ele sempre analisa o passado. Okay. Ele sempre vai ser concedido em cima de um investimento realizado. Então, veja só, eu investi entre janeiro e dezembro R$1 milhão. No que eu gastei esse recurso? Né? Vamos esquecer equipamento, ativos aqui. Eu gastei em pessoas, então eu tenho funcionários, tenho uma empresa química, uma empresa farmacêutica. Eu tenho um laboratório, tenho minha equipe lá de desenvolvimento. Gastei com os materiais para fazer teste. Gastei com os testes, que podem ser internos, podem ser externos. Então eu gastei R$1 milhão. Em cima disso, o governo vai conceder um benefício que fica, teoricamente, entre 20% e 34%. 20,4% e 34%. Esse número pode oscilar para mais ou menos, inclusive. Depende da situação tributária da empresa. Então, por exemplo, se a carga tributária da empresa for a tradicional, 25 de R, 9 de contribuição, fica nessa faixa. Se for um banco que tem aí uma contribuição social de 21%, já é outro modelo. Se a empresa tiver um regime especial, né, Zona Franca de Manaus, ou ela tiver, por exemplo, o lucro da exploração, que o IR cai de 25 para 6,25, aí esses números mudam um pouco. Mas como referência... Em média ali... Em média, de 20 a 34. Então, investi R$1 milhão, vou recuperar entre 200 mil e 340 mil. Esse 340 é bem difícil, porque depende de patente concedida, é mais complicado. Mas entre 20% e 27% é o que a maioria das empresas conseguem ter de retorno aí. Né? Então, quando eu falei até lá da média, se as empresas, em média, estão tendo aí um ganho de caixa de 2,5 milhões, na média elas estão investindo aí 4 a 5 vezes
esse número Sim, por sim, ano. sim, Por ano. sim. E aí tem empresas de todos os setores. Químico, farmacêutico, bens de consumo. Historicamente, o mecanismo, o setor que mais utilizava a lei do bem era o automotivo. Hoje é o setor de serviços com projetos de TI, projetos de software, né? Então, A tecnologia ela deu meio que uma pulverizada, assim, se a gente for parar para pensar, explodiu da pandemia para cá. Então a gente viu aí o que tem de empresas aí no mercado financeiro, educação, né? Hoje as grandes empresas, nem deveria ser isso, né? Mas os grandes grupos educacionais, eles investem pesados em tecnologia de informação, especialmente voltado para EAD, né? Para o ensino à distância. Sim, hoje a educação está trabalhando muito forte com EAD, você vê prestação de serviço, o que eles estão trabalhando aí, desenvolvendo tecnologia para essa parte de atendimento, comunicação, gestão de pessoas, controle de pessoas que está na ponta, que não está. Você pega essa parte de facilities também, que você vê que a galera também está investindo bastante, né? Como controlar, geolocalização e outras coisas que são muito importantes para o dia a dia também. É fato isso daí que você falou, que depois da pandemia deu uma pulverizada nessa questão de tecnologia. E faz até sentido esse crescimento, né? De 120 para 4 mil, você já... E mesmo as indústrias, a gente vê cada vez mais as indústrias investindo e tendo projetos de software, né, de tecnologia de informação, tal. Inclusive essa questão ou da automação, que aí é a indústria 4.0, ou da inteligência artificial, isso hoje, né, é tema em praticamente qualquer empresa, todo mundo fala desses temas aí. Então você tem de um lado da moeda os incentivos fiscais que olham para o passado, e você tem o funding, a captação de recursos que olha para o futuro. Então, eu já investi, então em cima desse investimento, se eu atender os requisitos e tudo mais, eu tenho direito a um crédito financeiro, você tem direito aos incentivos. Agora, eu preciso de grana para os próximos anos. Então, você pode buscar na FINEP, por exemplo, que é a financiadora aí de estudos e projetos, né, que é a principal delas, ligada aí ao BNDES. O BNDES também tem projetos próprios. E aí você tem outras agências, estava até conversando aqui um pouco antes, que o pessoal da empresa, que me fugiu o nome, a empresa que faz aqui a Whitec está buscando recurso na FAPESP. Então está fazendo um PIP, né, que é o programa lá para pequena empresa. Então você tem aí as agências estaduais. Em São Paulo, a FAPESP, no Rio, a FAPERJ. Só que aí o viés tem mais uma pegada de pesquisa aplicada e a lei do bem ou os outros mecanismos, eles são mais abrangentes, a gente vê mais projetos voltados aí para desenvolvimento experimental. Mas, então, incentivo fiscal vai ser concedido para um investimento realizado, que pode ser próprio, pode ser até um recurso público, desde que não seja um recurso não reembolsável. Se o recurso for não reembolsável, aí você não pode pegar o incentivo. E dentre os mecanismos, vale a pena comentar também. Você pode usar em conjunto lei do bem e mover, e lei do bem e informática. Já mover e lei da informática, é bem raro de acontecer um projeto mas para o mesmo projeto, aí tem restrição, né? Mas é muito comum a gente ver empresas usando aí lei do bem e lei da informática e lei do bem e mover. Né? Não, legal. Então, você falou uma coisa que é importante, né? Você tem dois caminhos ali. Você tem um caminho de você captar o recurso para uma inovação futura, né? Para te ajudar aí nesse processo, e você tem a oportunidade, dentro daquilo que você investiu, você ter um retorno ali parcial do investimento que foi realizado. Uma coisa impede a outra. Você pode estar buscando esse incentivo futuro, mas você também pode recuperar aquele incentivo que... Você pode recuperar também aquilo que você investiu. Uma coisa não impede a outra, certo? Não. Tem até um case bem interessante aí que a gente apresenta aí nas palestras e tudo mais, que é um case envolvendo a Vale, né? Até uma palestra pública e tudo mais, então tem os números lá, mas são números bem antigos, tem mais de 10 anos. Mas a Vale, ela utilizava ao mesmo tempo
Lei do Bem, diversos projetos aí com as FAPs, porque ela está presente em vários estados. Então ela tinha convênios aí com a FAPESP aqui, com a FAPEMIG em Minas, no Norte, Nordeste. Tinha parcerias aí para pegar pesquisadores dentro acho que do Instituto IEL ou dentro do CNPq, que também é um órgão onde você tem lá os pesquisadores. Então, é possível a empresa utilizar um conjunto aí de mecanismos para acelerar ali, né? Para otimizar o seu desenvolvimento. Então, a gente tem esse expertise, né? Que a ideia é, você faz um diagnóstico, entende como é que está hoje a posição da empresa, para onde ela pretende ir, e aí você faz um diagnóstico em cima do que ela já investiu, quanto ela pretende investir e quais são os mecanismos aí, né, que tem disponíveis para a empresa acessar. Todos eles, evidentemente, têm um grau de burocracia, né? Isso é característico do nosso país, né? A gente é um país ainda com bastante burocracia. Então, todos eles envolvem uma documentação detalhada, né? Tem, depois de acessar os recursos, seja os incentivos ou a parte de funding, tem uma parte, entre aspas, chamada de prestação de contas. Então, você vai ter que detalhar o que foi feito e os recursos. Mas o que eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvidas, que a Lei do Bem, de todos esses mecanismos, é o mais simples, é o menos burocrático, é o que tem menos obrigação acessória. Por exemplo, Lei da Informática, você é obrigado a investir 4% das receitas relacionadas aos projetos incentivados, e aí tem lá, você tem que colocar um tanto no FNDCT, um tanto no Norte, um tanto no Nordeste, fazer convênio. Também o programa Mover, que tem até uma aderência maior do que o antigo programa, que era o programa Rota 2030, né? Só rapidinho, esse programa nasceu como Inovar Alto. Isso tem, sei lá, uns 10 anos. Depois passou por uma transformação, trocou de nome. Mudou o governo, eles trocam o nome. Aí passou a se chamar Programa Rota 2030, porque até 2030 as empresas que participavam tinham que cumprir certas metas. Metas relacionadas à redução de poluição, aumento de segurança veicular, etc. E aí agora o governo atual fez mais algumas mudanças, está regulamentando, ampliou o leque de empresas que podem utilizar o incentivo e trocou de novo, aí passou a se chamar Programa Mover, que é Mobilidade Verde e Inovação. Mas, enfim, a grande restrição de todos esses mecanismos é que, infelizmente, quase todos eles estão restritos a empresas no lucro real. Essa é a grande crítica. A Lei da Informática permite lucro presumido? Sim, ela tem que entregar lá a escrituração contábil, mais alguma documentação, mas essa é a grande crítica aos mecanismos quando a gente compara com outros países. Por quê? Você pega a grande massa de empresas no lucro simples, que é onde está a maior parte das startups. Normalmente uma startup nasce no regime do lucro do Simples Nacional. Né? Pô, ela não consegue acessar nem os incentivos e também para ela buscar o funding é complicado porque, tirando alguns editais que são de subvenção econômica, que são não reembolsáveis, os reembolsáveis vão exigir sempre garantia real. E como que uma startup, uma empresa que desenvolve software, né, que não tem ativos físicos, etc., vai ter a questão da garantia real. E as empresas no lucro presumido, que estão aí no meio, muitas com, assim... Com potencial de crescimento e desenvolvimento. Com P&D, com uma área de P&D às vezes mais estruturada até do que empresas no lucro real, mas por uma questão de planejamento tributário, ela está no lucro presumido. Tudo bem, a Lei da Informática ela ainda consegue utilizar, mas a Lei da Informática é setorial. A Lei do Bem, ela não consegue acessar. Essa é a grande restrição desses incentivos talvez o grande pensamento aí é uma opinião minha, eu não tenho isso aí, eu não vi em lugar nenhum, não tenho nenhum embasamento teórico nem técnico para poder te falar, mas
Mas talvez o grande ponto aí que é levado em consideração é que se você está no Simples Nacional, se você está no lucro presumido, algum incentivo você já tem. Esse é o argumento do governo. Então talvez seja esse o pensamento, mas as empresas que estão no lucro real, elas acabam tendo uma carga tributária maior, né? E nas grandes situações ela não tem muito para onde correr. Né? Ela vai ter que pagar essa carga tributária porque o faturamento dela não se enquadra em todos esses outros requisitos que, na teoria, dariam um certo incentivo. Então, até falando com a nossa audiência aqui, viu, Srdilei? Você que está nos assistindo aqui, você que é empresa de lucro real e que você está pagando muito imposto de renda e você quer encontrar uma oportunidade, né, de canalizar os seus investimentos para que você consiga ter algum retorno e ter algum benefício do governo para que você invista mais, não perca esses momentos a seguir agora que o Srdilei vai entrar bem no detalhe quais são os requisitos práticos que você precisa ter para conseguir adquirir ou pelo menos tentar esse benefício. Certo, Srdilei? Maravilha. Como eu falei, o principal deles aí, a primeira análise que a gente faz é a questão do regime tributário, né? Então, primeira coisa para a empresa pleitear a lei do bem é o lucro real. Pode ser trimestral ou anual, enfim, isso não tem problema, mas precisa estar no lucro real. Segundo aspecto... Você tinha falado, desculpa, só te cortar, você tinha falado que tinha 4 benefícios, né? Tinha a lei do bem, a lei da informática, o mover... esses 3 são incentivos fiscais, e aí do outro lado da moeda tem a FINEP, que aí ela não é um incentivo fiscal, ela fornece recursos para que você possa desenvolver. Ou seja, ela vai falar assim, olha, eu tenho um projeto para os próximos 3 anos, eu quero desenvolver um novo medicamento, ou eu quero desenvolver um novo software, ou seja lá o que for, né? Eu preciso de 5 milhões, né? E eu não tenho essa grana, ou tenho, mas eu tenho outras coisas, então queria buscar esse recurso na FINEP. Aí primeiro, tem que ver se você vai... Aí a FINEP tem inúmeras linhas por porte de empresa, tem os editais setoriais, então aí precisa fazer análise e verificar onde... Uma vez que faz isso, você vai montar um pleito, um business plan, um plano de negócio, detalhar o que é o investimento. Então, olha, eu quero investir 5 milhões nisso. Por que 5 milhões e não 4, não 3? Você vai ter que detalhar, não pode ser um número... Não, tanto eu vou gastar em pessoas, preciso de um profissional com tal formação, o custo médio dele de mercado é esse, ou seja, você vai detalhar o quanto você vai gastar em pessoas, o quanto você vai gastar eventualmente em equipamentos, em materiais, etc. Lógico que é uma estimativa. Você presta conta. Aí você vai buscar, vai ter uma análise, vão ter várias análises, na verdade, entre as equipes da FINEP, isso vale para a FAPESP também, e uma vez que aí tem garantia, tem o chamado kit banco, ou seja, eles vão avaliar a saúde financeira da empresa, se a empresa já está alavancada ou não, se ela tem alguma pendência tributária, porque tanto para incentivo quanto para o funding, a empresa precisa estar em dia com as suas obrigações tributárias e tudo mais. Então, vai checar assim, um raio-x da empresa, né, resumidamente. E também tem o seguinte, o governo, ele não, assim como funciona para o financiamento aí da casa própria, eles não emprestam o valor integral. Tem lá as regras. E aí, dependendo do grau de inovação do seu projeto, eles podem conceder mais ou menos. Normalmente 70%. Então, num projeto de 5 milhões... eles entram com até 70%, que dá aí 3 milhões e meio. 1 milhão e meio a empresa entra. Como a casa própria, eu quero uma casa de 1 milhão, eu tenho que ter lá 20%, e aí a Caixa entra com os outros 800 mil, com os outros 80%, e depois você vai pagar lá o financiamento. Então tem lá várias modalidades. Tem empréstimo, que é uma coisa, financiamento para bens, que é outra coisa, e você tem lá as linhas. E tem a subvenção, que é o melhor dos mundos, que é o recurso que não será devolvido, mas você tem que prestar contas de cada centavo, de tempos em tempos. Né? Todos eles têm a questão de prestação de contas. Mas voltando aqui para os requisitos, então, principalmente da Lei do Bem, lucro real, segundo item. A Lei do Bem ela tem vários incentivos, né? Mas o principal deles está na questão de redução de base de cálculo de imposto de renda e contribuição social. Aí tem a depreciação integral, tem o desconto de 50% do IPI para compra de equipamentos, tem a questão de levar a alíquota do imposto de renda retido na fonte a zero
para quando vai se fazer pagamentos para o exterior de royalties e outras coisas, patentes, enfim. Mas o principal deles está em cima da base de IR contribuição. Então, qual que é o outro requisito que a gente sempre fala? Lucro fiscal. Então, se a empresa, por exemplo, e é sempre anual, todos esses mecanismos a gente sempre faz um corte anual neles. Se em 2024 a empresa teve prejuízo fiscal, ela pode fazer o programa, vai ter lá alguma coisa que dá para aproveitar, sim, mas na prática são poucas que fazem. Vai realmente fazer sentido quando a empresa que está no regime do lucro real tiver lucro fiscal. Se ela tiver no regime do lucro real trimestral, a gente vai avaliar trimestre a trimestre. No trimestre que ela teve lucro, eu calculo o investimento que ela fez naquele trimestre, posso aproveitar. No trimestre que teve prejuízo, não posso aproveitar. Esse também é uma mudança da lei, existe um PL, aí um projeto de lei de uma deputada e de um senador, que acho que é o Isalci, que busca alterar isso, mas está engavetado. Não acredito que vá sair nesse governo, não, mas tá lá no Congresso. Enfim, mas hoje como é que está? Então, com o lucro fiscal... Mas a prestação de... Mas o envio da documentação ela vai acontecer sempre anual. Igual, mesmo esquema da entrega da ECF. Da ECF. Então, eu vou entregar na metade do ano seguinte o que eu fiz no ano passado. Mas o aproveitamento... Pode ser dentro do ano. Vai ser pode trimestral. Ser dentro do ano. Quem está no trimestral deve fazer trimestralmente. Isso é outro ponto. Se ele não fizer trimestralmente... ele vai ser obrigado, até a gente estava conversando sobre isso, a fazer aquelas retificações todas. Então a lei ela foi estruturada, essa também era uma das diferenças entre... Quer mais água, Sr. Dilei? Eu aceito. Eu aceito. Pega um cuida aí, Lucas. Obrigado, Lucas. Porque agora é importante o tema, agora os requisitos. Agora é a parte Deixa o homem abastecido aqui, porque agora é importante. Valeu, obrigado. Então, o que acontece? A lei ela foi moldada, né, foi estruturada do mesmo jeito que acontece em outros países que já tem esse mecanismo há mais tempo, para ela ser utilizada dentro do ano fiscal, para que você não tenha que fazer retificações. Mas imagine uma empresa que está tomando conhecimento agora da Lei do Bem. A gente tem casos, inclusive... exatamente como esse. Então a empresa não conhecia, está ouvindo falar da Lei do Bem agora. Ela atende os requisitos. Ela é do lucro real, teve lucro fiscal em 24, pagou uma montanha de reais em impostos e ela investe em P&D, porque senão também não adianta. Né? Então ela, nesse caso, estou pensando aqui na empresa que eu estou pensando aqui, é uma empresa de software. Então ela investe pesado, ela tem uma equipe própria, né, de desenvolvedores, CLT, etc., investiu alguns milhões no ano passado, por exemplo, aí, em torno de 5 milhões no ano passado em desenvolvimento de software proprietário. Então ela está conhecendo agora. Bom, ela vai ter que fazer, a gente vai, evidentemente, fazer um diagnóstico, enquadra os projetos. Então a gente vai olhar o que está nos conceitos da lei, do decreto, tem o manual de Frascati, que é um manual de referência, tem o guia da Lei do Bem que a gente ajudou a escrever junto com a equipe do Ministério. Aliás, acabei não trazendo um hoje aqui, mas depois eu encaminho a versão PDF aí. E para o pessoal que quiser aí também, entre em contato aí conosco que a gente disponibiliza aí não só o guia da Lei do Bem, tem outros materiais lá também que a gente pode disponibilizar. Show de bola. Aproveita até para falar, você que quiser aí esse manual que o Sr. está falando, deixa no comentário ali, eu quero. E aí a nossa equipe aqui do Pode Contar encaminha para vocês. Então, aí nesse caso, como a empresa não fez lá o aproveitamento, vai ter que fazer as certificações, perde comp, tem lá o processo contábil fiscal lá para ser feito, que aí a gente tem um time aí que dá total suporte, ou se for cliente por favor, da Confirp, né, tá aí, ou a gente já indica a Confirp aí também para cuidar disso. Mas enfim, então essa empresa ainda pode aproveitar os incentivos de 24. De 23 já não dá mais, mas o de 24
E aí é o que eu comentei lá atrás, para quem não entendeu. Normalmente o prazo para entregar o formulário, que é a obrigação acessória principal, que é o que vai dar direito, que vai garantir o direito ao incentivo, é esse formulário que normalmente a gente entrega até 31/7. Nos anos anteriores, ele já vem tendo um prazo estendido, por diversos motivos. No período da pandemia, teve a pandemia e o governo estendeu, como estendeu para a ECF também, o prazo de entrega. No ano passado, o tempo está passando tão rápido, foi o ano passado que a gente teve as enchentes no Sul. Foi. Então aí o governo estendeu para o pessoal do Sul, mas acabou estendendo, e estender inicialmente para o Sul, estendeu geral. Então as empresas tiveram um prazo extra. Esse ano que em teoria não tem nada dessas calamidades, nada disso acontecendo, o governo está mexendo no sistema. Até agora não liberou, já deveria ter liberado no começo de maio. Tudo indica que é uma oportunidade, porque vai ter um prazo a mais aí provavelmente até 30 de setembro. Então ainda é possível para as empresas no lucro real, com lucro fiscal e que investiram, melhor dizendo, em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no ano passado, aproveitem, né? Tenham direito a esse crédito. E aí é um crédito, porque aí a empresa já pagou o imposto, então ela vai ter direito a um crédito. Ou ela usa dentro do exercício e aí ela já paga um imposto menor, que é melhor porque você já sente o reflexo no caixa, no ato. Então a empresa pode usar trimestralmente, se ela estiver no regime trimestral. Se ela tiver no lucro real anual, ela pode usar mensalmente. Então a gente tem muitas empresas em 25 que já estão utilizando mês a mês o incentivo. Ou você espera fechar o exercício para ter certeza que você vai ter o lucro fiscal e qual vai ser a sua base e tal. Por quê? Você pode usar o incentivo até o limite de zerar a base. Você não vai poder gerar prejuízo. Ele não permite. Então, não confundir. Você tem direito a um crédito, mas esse crédito é gerado em cima do quanto você reduz a base. Né? Se a base estiver zerada, você não consegue. E se a lei do bem permitir uma exclusão maior do que a sua base, você zera a sua base. A diferença você também não aproveita. Se tiver alguém nos assistindo agora aqui, se ele falou assim, opa, peraí, eu nunca tinha escutado falar disso, quero aproveitar essa oportunidade. O que ele tem que se preocupar no primeiro momento e quais são as primeiras análises que ele precisa fazer para poder ter certeza ou pelo menos ter um indício de que ele tem condições de adquirir esse benefício? Em quanto tempo também? Se ele conseguir encontrar essas... O ponto de partida, né, para a lei do bem, para a lei da informática ou para a FINEP, para esses mecanismos, o ponto de partida é sempre a avaliação do projeto. Né? Você tem que analisar o projeto, ou seja, no que é projeto e as atividades de P&D, né? Em cima do que a empresa está querendo tomar incentivo. Então, por exemplo, uma empresa que desenvolve software. Né? Ela desenvolve e vende o software, seja como SaaS, né? Software vendido como serviço, ou vende a solução de outra maneira. Aí já tem uma grande possibilidade. Sim. Agora, um cenário que é mais complicado. Vamos pegar o caso aí de um parceiro nosso, um associado aí do Alliance, que é a Alfa. Okay. Qual que é o grande business, o grande negócio da Alfa? Ela implanta ERP. Ela implanta SAP principalmente e implanta TOTOS também. Então eu sou uma indústria, qualquer área. E hoje ou eu uso um ERP muito básico, ou eu uso as planilhas de Excel e tudo mais e quero implantar um ERP. Então eu contrato a Alfa. Aí eu decido que eu quero implantar o SAP. A SAP não vai implantar, ela tem os parceiros homologados para fazer isso. Então a Alfa é um deles. Pode ir lá na minha empresa, vai fazer um diagnóstico, vai entender os processos, né, como é que funciona cada área, financeira, RH, compras, logística, estoque, não sei lá o que mais. E eu vou implantar os módulos na minha empresa e quem vai fazer a implantação é a Alfa, lá do nosso amigo Fábio. Bom, eu posso colocar isso na lei do bem? Tem de problema? Porque eu desenvolvi o SAP? Não desenvolvi.
Eu tenho um risco tecnológico nisso? Não, pô. Então, agora tem empresa que acaba colocando esse tipo de projeto? Tem, mas tem um risco alto. Tanto é que eu não comentei aqui, não entrei em detalhes, mas a gente, para cada diagnóstico, a gente tem, na verdade, não uma, a gente está usando 2 matrizes de aderência para projetos e uma matriz de aderência para dispêndio. Então, olha que interessante, a gente vai pegar os projetos da empresa e, considerando a natureza do projeto, que é o principal, e a qualidade do descritivo, eu coloco ele numa matriz dizendo ele é mais aderente ou ele é menos aderente. Entendi. Então, assim, eu vou fazer um medicamento totalmente novo que não tem no mercado, inclusive eu vou buscar a patente dele. Pô, ele tem um grau de aderência máximo, porque ele é um projeto que vai gerar patente, algo que não tem no mercado nacional e talvez não tenha no mercado internacional. Esse tem um grau de inovação. O outro eu vou desenvolver um genérico. Pô, o genérico não é novo para o mercado, certo? Porque eu já tenho lá o medicamento de referência e tal. Mas para a minha empresa, o genérico é inovação. Eu vou gastar uma grana com a minha equipe, pode ser que dê errado, e por incrível que pareça, muitas vezes dá errado, e aí a empresa não consegue atingir a chamada bioequivalência do medicamento de referência, e aí ele não é aprovado, mas ela investiu. Ela pode usar ela de bem? Pode. Mas o que eu quero dizer é assim, ninguém tem dúvida que o genérico tem um grau de aderência, tem um grau de inovação menor que o medicamento que é inovador. Claro. Né? E vamos pegar o pior, um projeto que a gente, na nossa concepção, não deveria colocar. Estou implantando o SAP na minha empresa. Você está implantando. Aí você vai falar, pô, mas esse projeto atende alguns requisitos. Ele atende, porque ele é de inovação. Pô, a SAP, sem dúvida, é um software que tem inovação. Eu estou fazendo um investimento, eu vou aumentar minha produtividade, né? Eu vou ser mais competitivo se eu tiver um software que me ajude a fazer uma gestão melhor. Né? Mas você fura alguns pontos do que a lei exige. A concepção do projeto tem que ser da empresa. Pô, a concepção da SAP não é. Não veio de você. Agora, pô, mas e se eu tiver um módulo, que eu já até conversei muitas vezes com o pessoal da Alfa, lá com o Fábio, que eu estou integrando um módulo do SAP com um sistema legado que eu já tinha, então está sendo feito um desenvolvimento sob medida. Aí é um outro cenário que aí a gente pode ser que entre. A inovação partiu da empresa. Mas aí eu tenho que recortar essa parte do projeto e não pegar lá os 5 milhões que eu estou gastando. Então, assim, tem uma matriz de aderência. Uma matriz de aderência para os projetos e para os dispêndios. E tem uma outra que a gente está utilizando já, que ainda não é oficial, mas o Ministério deve adotar, que é o TRL, que é o grau de maturidade tecnológica, que é uma matriz, é uma metodologia criada pela NASA tal, e alguns órgãos brasileiros já estão adotando como referência. Mas resumindo, Carlos, e pessoal aí que está nos vendo, a gente vai mostrar esses cenários. Então, grau de aderência dos projetos e dos investimentos, porque quem toma a decisão do que vai ser utilizado ou não é a empresa. A gente, como consultor, a gente mostra os cenários e mostra a nossa recomendação da onde até ela pode tomar, a empresa pode tomar um incentivo, que ali tá seguro, é defensável, ainda que tenha algum questionamento, isso pode acontecer, mas é a empresa sempre que vai tomar a decisão do quão conservador ou do quão arrojada ela quer ser em relação aos incentivos. Nosso papel como consultoria é deixar isso muito transparente, né? Mostrar o grau de aderência e, evidentemente, quanto menor a aderência, maior o risco, né? de se ter um questionamento e tal. Porque tudo isso, todos esses projetos vão ser analisados por equipes técnicas do Ministério. A gente chama de CAT, Comitê de Apoio Técnico ou Comitê de Auxílio Técnico. Um grupo de especialistas que teve um treinamento, entendeu o que são essas coisas, e eles vão avaliar os projetos, entender os conceitos, né, melhor dizendo, e dizer, olha, esse projeto tem direito ou não tem. Porque se o projeto não tiver direito, o incentivo relacionado a esse projeto cai, né? Você pode ter problema. Então, esse é o principal papel nosso aí como consultoria, mostrar os cenários, a aderência dos projetos em termos da natureza do projeto, porque aí qual é o outro fator além da natureza? Às vezes eu posso ter um projeto bem inovador,
mas o descritivo está ruim. Entendi, E o que o governo vai analisar? O descritivo. Entendeu? Se eu entregar um relatório mal feito, mal preenchido, vai me gerar problema. Dá para resolver? Dá para resolver. Mas você vai ter que mandar contestação ou recurso administrativo, você vai ter um trabalho a mais. O ideal é você já fazer algo desde o início. E o que a gente sempre fala aqui, até para... Deve ter mais algumas perguntas aí, o nosso tempo já está finalizando. Não, fique em paz, fique em paz. Mas é assim, falando da lei do bem, mas dá para estender um pouco para os outros. Mas a lei do bem, Carlos, como eu falei, qual a média de incentivo que essas 4.000 empresas tiveram? Cerca de 2,5 milhões de reais por ano. Lembrando que isso é todo ano. Uhum. É diferente do funding que você vai buscar lá na FINEP, que você não vai buscar todo ano. Eu quero 5 milhões, agora eu quero 3, 2. Não que você não possa pleitear mais de uma vez, mas não é normal você fazer muitos pleitos. Agora, a lei do bem é todo ano. Lei da informática é todo ano. Mover é todo ano. Então, no caso da lei do bem, imagina, a média são 2,5 milhões. A única, é o que a gente sempre fala lá para os clientes, porque esse é o nosso maior desafio como consultor, é ter acesso às informações, né? Imagino que vocês também passam um pouco por essa situação. E essa é a obrigação acessória principal da lei do bem, é entregar um relatório, esse formulário bem feito, bem detalhado. Porque você não tem obrigação nenhuma em relação a dar um destino do incentivo. A empresa pode utilizar o incentivo da maneira que ela quiser. Ela pode pegar essa grana e distribuir como dividendos, ela pode investir em marketing, ela pode investir na produção. O Ministério vai incentivar, tem um gatilho lá, tem um plus, que ele vai incentivar que você invista essa grana, ou pelo menos parte dela, aumentando a sua equipe de P&D. Isso permite que você aumente o incentivo. Esse é um dos requisitos. É um plus, né? É algo que permite que a exclusão seja maior. Lembra que eu falei que a faixa vai de 20% até 34%, 20%? O que faz essa faixa aumentar? Uma é patente concedida. A outra é você aumentar a sua equipe de P&D em relação ao ano anterior. Porque você está indicando para o Ministério que você está pegando pelo menos parte do incentivo que ele está te dando e está ampliando a sua equipe. E caso caso o descritivo ele não esteja bem feito, né? E o Ministério ele glosa um impacto, não existe nenhuma penalidade adicional. Na verdade, você só tem que retificar as obrigações acessórias, tirando o valor que você fez como exclusão e pagando ali um imposto com multa e juros. Ou tem alguma outra penalidade, alguma fiscalização, alguma coisa em cima disso? Depende dos programas. Tem programa que a coisa é mais... O programa Mover, inclusive, pode ter penalidades mais complicadas e para você sair do programa também é mais complicada. Em teoria, você entrou lá, você tem que seguir um ciclo lá de 5 anos, tal. Mas falando especificamente da lei do bem, que é o mais abrangente. Que é o mais utilizado também, pelo que você falou, né? Sim, dispara. Sim. Se a gente juntar aí lei da informática e o programa Mover, acho que não está dando ainda 800 empresas. Mesmo a lei da informática sendo bem mais antiga, porque ele é setorial, né? Ele é só para aquele setor. Assim como o Mover é só para o setor basicamente automotivo, logística e tal. Agora, a lei do bem não. Aí tem empresas de todos os setores. A restrição é o tal do lucro real, né? Que poderia permitir as outras empresas. Mas falando aí da lei do bem... O grande problema que as empresas têm, o principal problema que as empresas têm junto ao Ministério é a qualidade dos relatórios, dos descritivos. Na maioria dos casos, os projetos atendem os requisitos, ou seja, a natureza do projeto, ok, mas os descritivos não atendem, né? E aí, por diversos motivos, né? Ou a empresa, que é raro o caso, a empresa fez por conta própria, ou ela pegou como um auxílio de uma empresa, de uma consultoria que não é tão especializada nisso, né? Não tem total domínio sobre o tema. É mais ou menos, gente, para quem já viu, por exemplo, se você vai fazer o pleito de uma patente, tem todo um protocolo, tem toda uma metodologia, uma angulação correta de como você deve descrever aquilo, né? Então você tem escritórios especializados em propriedade intelectual, né? Normalmente são advogados, tem engenheiros também, tem várias especialidades para entender o
detalhamento daquele tipo de projeto, mas é um trabalho bem específico. É muito difícil pegar alguém que não tem formação, não teve treinamento, experiência para fazer isso e falar, não, vou ler o que está aqui na lei, vou ler o que está no formulário, e aí tá bom. Vou fazer. Aí tá lá, elemento tecnologicamente novo. Pessoa, ou metodologia, aí a pessoa coloca lá, eu usei a metodologia Scrum, que é aquela de metodologia ágil. Não tem nada a ver, não é isso que o Ministério quer saber, entendeu? Então, esse é o ponto principal de questionamento junto ao Ministério. Mas funciona assim, você entrega um formulário, o Ministério vai fazer uma avaliação, e o que acontece? Esse eu não comentei isso, mas essa nossa matriz, ela é adequada, ela é ajustada de acordo com a régua do governo. O que eu quero dizer com isso? Mudou governo, muda ministro e aí tem que adaptar. Tem que adaptar. Então, por exemplo, antes era o ministro, o nosso astronauta lá, o Marcos Pontes. Terminou o governo do Bolsonaro, entrou aí o governo do Lula. Ele trocou, evidentemente, sempre tem a troca de ministros. Veio a Luciana Santos. Ela tive até a oportunidade de conhecê-la pessoalmente lá em Campinas e tudo mais. Ela tem feito um trabalho muito bom, colocado em dia os pareceres que estavam bem atrasados, só que eles subiram um pouquinho a régua. Eles estão sendo mais rigorosos. E qual é o problema? Eles estão sendo mais rigorosos com projetos que a régua era outra porque foram entregues há 2, 3 anos. Mas, sim. Mas isso é questão do governo. Agora tá em dia, você analisa melhor, né? Então. Aí a régua subiu. Pra gente é excelente. Eu prefiro a régua o mais alta possível. Porque isso separa os projetos, as empresas, quem faz a coisa como deveria ser feito. Porque em toda área tem os paraquedistas, então eu prefiro a régua lá em cima. Dá um pouco mais de trabalho pra gente, dá. Mas dá muita oportunidade. A gente tem hoje uma divisão específica para fazer defesas de empresas que tiveram problemas entregando formulário por conta própria. A gente tem uma divisão que não para de crescer, inclusive, porque o Ministério subiu muito, muito a régua. Mas, basicamente, a equipe vai analisar o formulário e vai devolver um parecer. Se o seu programa pode ter um projeto, pode ter 100. Eles vão avaliar todos e vão dar uma posição para cada um. Então, ele pode falar, o projeto 1, 3 e 4 está tudo ok. Os incentivos relacionados a esses projetos, você já não precisa mais se preocupar. Vamos pegar os outros. Aí ele questiona e aí ele vai falar, olha, nesse projeto eu não entendi o elemento. Nesse outro, você tratou... Eles usam muito alguns termos assim, padrão. Eles usam muito Ctrl-C, Ctrl-V também, né? Ele fala assim, olha, esse projeto não é nem de PA, nem de PB, nem de DE, que é pesquisa aplicada, pesquisa... PA é pesquisa aplicada, PB é pesquisa base. Né? Isso se caracteriza como um projeto de engenharia. Projeto de engenharia não configura um projeto que pode entrar na lei do bem. Aí ele vai ter lá. Aí você tem que aí você vai ter que montar uma defesa em cima disso. Montar uma defesa em cima Normalmente, que é o documento chamado contestação. Você vai ter ali 40 dias. Oficialmente é 30, mas eles dão um prazo ali 40, 45 dias para você montar um complemento. Isso vai para o governo, a equipe vai reavaliar e aí devolve um parecer complementar. Esse parecer complementar, 2 cenários. Ou ele aprova, e aí ele fala, pô, beleza, aprovou tudo, então tá zerado. Ou ele pode, ou às vezes ele aprova aquilo e aí ele traz um outro questionamento que ele tinha deixado de fora. Aí você tem mais uma última chance, que é o RA, um recurso administrativo. E aí ele devolve um parecer final. Nesse parecer final, se for tudo aprovado, sem problema nenhum. Se tiver glosa, aí a empresa precisa tomar uma decisão. Decisão número 1, olha, eu não concordo com a glosa, para mim o projeto que ele glosou é enquadrável, né, é pertinente, ou os investimentos que ele questionou são pertinentes, então eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, porque o Ministério não autua ninguém. Isso vai para a Receita Federal, e somente a Receita Federal pode vir da empresa, dentro do prazo lá prescricional, lá, os tradicionais 5 anos, tal, que ela pode questionar e autuar a empresa.
E quanto mais o tempo passa, mais aumenta os juros, mais aumenta tudo aquilo que você deveria recolher. Então assim, tem que pensar mesmo. Tem que pensar. Então, número 1, você conservador. Eu tive 4 projetos aprovados e um glosado. Qual o incentivo desse glosado? Então, vou devolver com multa e juros, mas aí é uma multa por atraso. É diferente de uma multa. É outro padrão. Porque uma punitiva, né? Uma punitiva é até 150% do valor. Exatamente. Né? A outra não, eu vou aguardar porque eu entendo que isso aqui é inovação. E aí, se você for autuado, a gente está no Estado de Direito, você vai poder buscar a defesa judicialmente. Aí você vai precisar de advogado, porque até então é tudo administrativo. A partir daí você vai precisar de advogado, aí você vai montar a sua defesa, provavelmente juntar um laudo creditatório de um instituto independente que vai falar, olha, nós entendemos que esse projeto está aderente e tal, e aí você vai para a justiça. Pô, quantos casos nós temos desses? Nenhum. Então eu não tenho essa experiência no escritório. Sem nem te falar como que resolve. Como é que é. A gente tem uma área tributária, a gente tem advogados, é um outro CNPJ e tal, mas a gente não tem felizmente a gente não tem essa experiência no escritório. Nunca tivemos um cliente autuado aí. Então... Não, e é muito legal essa questão dos incentivos principalmente. A gente percebe hoje quando a gente vai nos clientes, né? A gente como contabilidade, a gente vai nos clientes, a gente percebe o quanto que os clientes querem impulsionar os investimentos que foram feitos, às vezes não conhecem no detalhe esses incentivos. Então tá vendo como é importante para você que está nos assistindo, né? Assistir o Pode Contar, né? E ter a frequência aqui no Pode Contar, que você tem a oportunidade de pegar essas dicas que são relevantes e importantes. E Sidley, para a gente finalizar aí todo o nosso tema, de tudo aquilo que a gente falou, vamos fazer um bate-bola aí legal com a galera, pra galera entender um pouco. Eu vou falar pra você algumas atividades aí, e dentro dos seus cases, tá? Se você não tivesse, falar, Carlos, isso daí eu não sei o que poderia ser, tá? Mas eu sei que você tem grande experiência aí que você vai conseguir nos ajudar a entender. Vou falar algumas atividades aqui pra você, de algumas empresas, e você falar pra mim o que essa atividade poderia ter de inovação que se enquadraria com a lei do bem. Legal isso aí, né? Mas a gente não ensaiou essa. Essa aí a gente não ensaiou, não. Isso aí não estava no roteiro, mas acho que é legal de forma prática aí. Vamos com certeza lá. Você tem um monte de empresa aí que você... Tinha um quadro, eu não assisto TV há muito tempo, mas tinha um quadro no Faustão lá, que era o Se Vira nos 30, não tinha? Mais ou menos isso aí, Se Vira nos 30 segundos. Vamos ver se em um minutinho a gente consegue falar algumas atividades aí, você consegue ajudar a galera que está nos assistindo aí a entender um pouco do que precisa fazer. Vou falar, escritório de contabilidade. Aí tá fácil, hein? Tá fácil porque a gente já tem, inclusive, o case aqui, né, de casa da Confirp, e aí muita gente pode falar, poxa, mas um escritório de contabilidade consegue usar a lei do bem? Consegue, porque a Confirp tem um investimento, e não é pequeno, né, um investimento considerável em sistemas, né? Como é o nome? Você pode até dizer, como é que tem um nome da Confirp Digital. Confirp Digital, ou seja, que você pode até explicar melhor, mas é uma plataforma, né? Que faz a gestão dos benefícios e o que mais ela faz? A gestão de benefício, comunicação com o cliente, entrega de produto. A gente tem ali vários... É como se fosse um marketplace para serviço. Então, esse é o ponto. Então, a Confirp faz um investimento, tem uma equipe própria com desenvolvedores, tem, evidentemente, todo o know-how dos contadores, né, e de outros profissionais, e ela desenvolveu uma plataforma, né, então é um software que vem ano após ano sendo aprimorado, sendo melhorado. Então, ano após ano, tem investimentos em novas funcionalidades, em integração com outros sistemas. E os clientes da Confirp podem substituir ou utilizar essa plataforma de gestão para os benefícios e para essas outras questões. Então, esse investimento, e por que a Confirp consegue utilizar? Porque a Confirp está no regime do lucro real. Felizmente, ela cresce a cada ano, paga muito imposto. Então, ela tem base tributável positiva. E ela investe em projetos de P&D. No caso, uma solução, um software, né, que tem aí investimento com pessoas próprias, que é o pessoal CLT, tem terceiros, então tem uma empresa que presta serviço. Tudo isso entra na conta. Quando é a pessoa funcionário, a gente faz o cálculo e a gestão em cima de folha de pagamento e apontamento de horas dessa galera mês a mês em cada projeto. Quando é terceiro, aí a gente avalia contrato,
CNAE, né, Código Nacional de Atividade Econômica, as notas fiscais, as atividades, e em cima desse investimento se calcula o incentivo. Acho que a Confip está indo já para o quarto, quinto ano aí de utilização com êxito aí. Então, contabilidade tem na Lei do Bem? Tem. Check. E essa está dentro. Contabilidade está dentro. E se a gente falar de uma empresa varejista que vende roupa? Então, a gente tem... Tá? Então, depende do tamanho, né? As grandes já tem várias utilizando. Outra coisa, gente. Esses mecanismos, depois quem quiser entra em contato aí conosco, tem algumas informações são públicas. Então, a relação das empresas que utilizam a Lei do Bem, a relação é pública. Tá lá o nome, o CNPJ, então vocês podem pesquisar. Então, às vezes você consegue pegar alguém lá de trás. Está no mesmo segmento a gente, que você. Lógico, como é o nosso dia a dia, a gente tem isso interno de todos os anos, de uma maneira muito mais fácil de pesquisar do que lá no site. Mas se vocês entrarem, essa informação é pública. Para a Lei da Informática, para o programa Mover, você tem lá as empresas, inclusive para a Lei da Informática, para empresas que faturam mais do que 10 milhões, tal, você precisa ter auditoria independente. Então, as auditorias independentes se cadastram lá, então estão lá também. Então, essas informações estão lá. Agora, é só isso também. Não tem informação nenhuma sobre projetos, sobre pessoas, sobre valores. Perfeito, isso tudo é muito sigiloso. O Ministério protege essas informações e eu não conheço o caso de ter vazamento, ter tido qualquer problema ao longo desses anos todos com isso. Mas vocês podem checar lá ou perguntar para a gente das empresas que utilizam. Né? Então tem a relação lá. Voltando à sua pergunta mesmo, você falou... Perguntei uma empresa varejista que vende roupa. Varejo então, que vende roupa. Vamos pensar quais são as... Vamos pegar aquele negócio, aquela pesquisa Top of Mind lá, né? Quais são as maiores? Pô, Renner. O Renner já usa a Lei do Bem, tá lá. Vocês podem entrar. Não somos nós que atendemos, mas tá lá. C&A. Tá lá também. Agora, empresas menores... Né, o que pode ter assim, de lei de inovação? Software. Quando você pensa numa empresa de serviços, né, no caso aí o varejo, ou um atacadista também, pegar essas grandes redes, aquele Açaí que cresceu muito, essas grandes redes atacadistas, ou um GPA, um Grupo Pão de Açúcar, que também utiliza... quando você vê serviços, a natureza dos projetos é software. Pessoal, é muito investimento em software. Inclusive, explodiu agora software utilizando essas inúmeras plataformas de IA, de inteligência artificial. Então, está todo mundo, inclusive nós, está todo mundo investindo pesado em como a inteligência artificial pode ajudar aí em todas as áreas, né? Então, e não necessariamente para o produto fim ali, né? Então, se tem um desenvolvimento interno para organização de estoque, se tem um desenvolvimento interno para gerenciamento de pessoas, se tem um desenvolvimento interno, isso também acaba se enquadrando cumprindo também. Os requisitos, que é assim, não estou comprando uma solução de prateleira. Então, por exemplo, tem empresa de logística na Lei do Bem? Tem. Coisa de logística. De logística, que você fala, mas logística... Se o cara compra o software para fazer a gestão dos itinerários, que imagina alguém que tem uma empresa que tem uma frota com 1.000, 2.000, 5.000 caminhões e ele tem lá os CDs, lá os centros de distribuição. Pô, imagina a matemática que tem que ter por trás para que você organize o itinerário dessa galera para otimizar as distâncias para você ter a maior economia possível. Pô, é uma matemática. Aliás, o que mais a gente precisa hoje aí, quando a gente pensa em software, é cientista de dados, matemáticos, físicos. Sim. Tenho vários não, vai. Tem alguns colegas, porque não era minha área, mas que fizeram física, hoje tá em indústria, ou tá em empresa de serviço, o cara é físico e tá lá na parte de software, na parte de desenvolvimento de sistemas, porque a matemática, o know-how ali o que tem de matemática, por exemplo, pegar a empresa de recolocação aí de mercado também, né? Tem clientes nossos aí. A matemática que você precisa, né? O desenvolvimento de algoritmos para você fazer certas buscas em bancos de dados que são gigantescos, né? Para você conseguir buscar a pessoa com perfil, também é um negócio super complexo para se fazer, né? Então, quando você pensa em empresa de serviço,
são empresas que desenvolvem software. Um GPA desenvolve seu próprio software, um Carrefour desenvolve software. Agora, o mercado de bairro, pequeno ali... Já vai pegar de prateleira. O cara vai pegar uma solução de prateleira. Inclusive, a gente tem um gigante listado em bolsa que desenvolve software exatamente para comércios, para essa galera menor. Porque você não vai... Uma padaria... Legal. Você vai entrar na padaria lá, você vai emitir a nota, você vai ver. Provavelmente são 2 ou 3 grandes players. Um deles é cliente nosso. Eles vão aproveitando o know-how e vão em escala. É a mesma coisa. Você acha que uma pizzaria vai desenvolver o seu software? Não, tem uma empresa especializada que desenvolve o software. Você vai colocar. Aí o que você coloca lá? É o white label que você fala. Você vai colocar a sua identidade visual lá. E vai fazer suas fotos ali. Mas o software, tem uma empresa que desenvolve. Então, a pizzaria não vai poder colocar. Agora, uma gigante, acho que não usa, mas uma Pizza Hut. Será que ela tem lá um sistema que é proprietário, que ela desenvolve? Não sei. A Pizza Hut departamento interno. Mas essas maiores, sim. Mas, de novo, a gente está dando exemplos de empresas grandes, mas... O mecanismo não está restrito a empresas tão grandes. Sim, sim. Né? A empresa estando no lucro real, lucro fiscal, tem empresas que não são tão famosas e aliás, são as que estão mais utilizando aí. Né? E se você tem dúvida, me procure, né, Sirdirley? Passa para a galera aí os seus contatos, a sua rede social, onde que a galera encontra a Gestiona, encontra Legal. você. Bom, tem aí, digitando Gestiona aí nas redes sociais, com certeza vai encontrar a gente. Tem o nosso site, que é o gestiona.com.br. A gente também tem um portal específico para a Lei do Bem, que é o leidobem.com.br. Eu estou aí também no LinkedIn, e o meu nome não é dos mais comuns, então se você colocar lá Sirdirley Fabiani, fica dificilmente fácil de achar, você vai encontrar. Fica fácil de achar. Vai ficar fácil de achar. E a gente está à disposição aí para quem quiser saber mais sobre o tema, né? A gente em breve deve lançar um livro aí também. Legal. Que a gente vai reunir aí os principais aspectos aí dos incentivos e tudo mais. E uma nova plataforma. Isso ainda vai alguns meses aí, mas a gente vai lançar uma plataforma aí de gestão aí para os incentivos e para a parte de funding também aí, que a gente espera que vai ter um grande impacto aí para o nosso mercado aí. Já tem algumas coisas internas aí, mas vamos ver. Então, assim, o momento é propício e aí uma mensagem até aí já para ir finalizando. Fica à vontade. Né? A gente está mais voltado para esse universo de incentivos à inovação, né? Mas o que eu diria aí para as pessoas e para as empresas é assim... A gente está passando por um momento, de certa maneira, complicado aí no país, porque sempre que a gente olha as notícias voltadas à economia, à política, é aumento de tributo, né? Tivemos mais um agora voltado a IOF, né? Está discutindo muito. Tal. E a gente não vê uma sinalização, uma direção de uma mudança nesse sentido. A gente vê o governo gastando mais, né? E é uma necessidade sempre maior de arrecadação. Então, acho que a gente... Bom, aí tem um papel nas urnas aí para ser feito, mas dentro da realidade de cada empresa ou de cada um, acho que assim, tudo que tiver de mecanismo disponível, legal, dentro das regras, as empresas devem utilizar. Então, vou dar um exemplo. A gente não atua com Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, e que volta e meia a gente ouve aí na mídia, críticas, né, ao uso indevido da Lei Rouanet. Mas a Lei Rouanet, eu tenho pessoas conhecidas, próximas, que atuam nisso há mais de 2 décadas, e é um mecanismo muito interessante para fomentar a cultura, especialmente a questão mais popular, mais regional, tal. Então, assim, você pode destinar lá até 4% do IR devido para um projeto à cultura. Poxa, mas vai dar, se eu for uma empresa pequena lá, 4%, vai dar no ano lá 20 mil reais. Tá bom, mas tem lá inúmeros projetos lá na plataforma, em empresas especializadas, sérias, que vão destinar esse recurso que está indo para o governo e normalmente não está sendo bem aplicado, para algo que você vai ver sendo bem aplicado, num projeto
cultural e muitas vezes de impacto social também, ali na região. Pode ser numa escola pública ali perto de onde você está, ou tem várias aplicações, né? Então, eu acho que é uma mensagem aí. A gente, tudo que tem de incentivo e de mecanismo, a gente, ainda que dê um certo trabalho, tem uma parte burocrática, mas utilizar. A Confirp eu sei que utiliza, Lei Rouanet, utiliza a Lei de Incentivo ao Esporte, ou seja, você destina ali parte dos impostos, tudo, não vai ficar nada para a empresa, né? Vai para lá. Mas você vê você dá uma força nessa administração. Aí, né? E eventualmente você até tem um ganho institucional, porque vai levar sua marca para lá. Sim. Ainda que, né, você está no mercado B2B, não vai ter retorno lá na escola. Em princípio não vai, mas e daí? Você está vendo o recurso sendo aplicado com um propósito social, cultural, social, ou ligado ao esporte, né? Então, esse é um ponto. E a gente tem essa missão, né? A gente que está há muitos anos nisso, a gente vê na grande maioria dos casos, as empresas pegam esse incentivo, reaplicam na área, ou se não é diretamente em P&D, tudo em P&D, ela vai aplicar para melhorar a produção, vai comprar equipamento, vai investir em marketing, vai investir em infraestrutura, e isso faz com que a empresa cresça, se torne mais competitiva. No final das contas, se ela crescer, ela vai pagar mais imposto também, então você gira economia, né? Então, esse é o recado. E a gente está à disposição aí para quem tiver qualquer dúvida ou queira saber mais, ou queira eventualmente algum curso. A gente faz alguns cursos em company aí também, volta e meia o pessoal pergunta, aí a gente organiza aí as turmas. E é isso, foi... Show de bola. Olha, estouramos acho que até o nosso prazo que aí. Isso, assim, foi um prazer aí. É a Gestiona ajudando o país a crescer e é isso aí, estamos juntos nessa. Gestione com Confirp, parceria, a Lice, todo mundo junto ali, ajudando esses empresários aí a crescer. O iTech, que tem a estrutura aqui. Exatamente. E eu quero agradecer você que está nos assistindo aí, ficou com a gente até agora, para poder ouvir um pouco sobre incentivo fiscal. Tenho certeza que esse assunto foi muito relevante para você. Se não foi para você, compartilhe, que com certeza na sua base, nas suas redes, existem pessoas que precisam ouvir isso. E nós aqui da Confirp Contabilidade estamos à disposição. Curta, compartilhe o nosso Pode Contar. Conte com a gente sempre. E até o próximo episódio, pessoal.